Bom, boa noite. Nós estamos hoje, para quem tem nos acompanhado durante esse ano, hoje nós estamos na nossa última edição do ano de cinema da SPT, que acontece toda última sexta-feira de cada mês. Hoje nós temos a honra de ter a presença aqui de Esther, Maria Esther Vieira de Souza, e eu fiz o convite para ela e ela muito delicadamente aceitou. E a SPP te agradece, Esther, por aceitar esse convite, eu em nome da SPP. Então, Esther, ela é doutora em Linguística, professora da UFPB com atuação no curso de Letras e pós-graduação em Linguística, aposentada desde 2018. Esther, você pode, em geral, funciona assim, você fala, a pessoa que vem apresentar faz a sua reflexão, a sua análise e abre para discussão. Ok? Pode ficar muito à vontade. Super obrigada. Eu tenho mais ou menos quanto tempo, Lucinha? Eu acabei esquecendo de te perguntar. Olha, em geral é de 9 a 9h30, às vezes termina um pouquinho antes, mas você pode ficar à vontade de falar meia hora, 40 minutos, Tá okay. Não tem problema. Tá bom, tá ok. Bom, então eu gostaria de começar inicialmente agradecendo o convite, né? Dizer que para mim é uma honra estar aqui participando do grupo, e eu vou falar não na condição de especialista em cinema, né? Mas de uma espectadora que gosta de cinema e que gosta também de ler as várias linguagens, embora não sendo especialista no cinema, né? Então, eu vou começar assim fazendo mais um apanhado dos personagens principais, depois falar um pouquinho do filme, para poder a gente ir iniciando essa conversa, né? Então, eu fiquei pensando o seguinte nessa apresentação sobre o Poço, e eu resolvi até dar um título. Eu fiquei pensando assim, que se não seria bom pensar em algo do tipo O Poço, uma lenda moderna. E depois eu vou dizer por quê eu resolvi pensar nessa fábula, ao invés de lenda, mas uma fábula moderna, né? Então, eu vou começar apresentando assim os personagens, porque eu acho que eles têm uma peculiaridade que pelo menos ajuda a gente a ter uma linha de raciocínio, né? Então, o Goreng, que é o personagem principal, né, ele vai para a prisão por conta própria e com o objetivo de parar de fumar e ler Dom Quixote, né? Então, acho que isso aí já é significativo. A gente pensar esse objetivo que leva uma pessoa a escolher por conta própria ir para um lugar, né, como uma prisão, né? É interessante porque ele leva, cada uma das pessoas que entra nessa prisão tem direito a levar um objeto e ele leva exatamente o livro, né? Depois tem o Trimagasi, que é o primeiro acompanhante, né, do Goreng na prisão, que é o velho, né? E ele vai para a prisão exatamente por ter acidentalmente matado uma pessoa. E é interessante porque foi ao jogar uma televisão, né, e cai na cabeça de alguém. Então, enfim, ele leva para a prisão uma faca, né? Isso é significativo também. Miharu, eu não sei se a pronúncia seria bem essa, eu não sei se os nomes eu estou pronunciando correto, mas enfim. Miharu, não dá para a gente ficar assim sabendo muito qual o motivo de ela ir até a prisão, mas é uma figura muito enigmática, né? Porque, no fundo, ela percorre a plataforma várias vezes e as pessoas começam a dizer que ela faz aquilo à procura do filho, de um filho que estaria ali dentro, né? E aí a gente fica pensando, né, durante algum tempo, será que o que ela levou para a prisão foi o filho? Que ela escolheu levar, já que cada um tinha direito a um objeto, né? Bom, depois a Imoguri, ou Imoguri, não sei, que é a mulher da portaria, né? E é interessante porque ela vai para a prisão exatamente porque ela, com câncer, mandava as pessoas para um lugar que ela não conhecia, não sabia o que era, e ela resolve, então, conhecer esse lugar. E é interessante porque, no final, essa personagem,
ela se oferece em sacrifício, né? Ela morre e ela diz, e ela sugere, aliás, sugere não, ela claramente, né, pede ao Goreng que a coma para que ele não morra, né? Então ela se oferece em sacrifício, né? Eu acho que isso, inclusive, de certa forma, traduz uma das frases, que eu não sei se vocês estão lembradas, uma das frases que ela diz, que essa personagem diz, que ela diz assim, que a solidariedade só pode ser espontânea. Então, é um dado interessante. Aí depois, eu ainda selecionaria mais 2 outros personagens, que é o Zahara, que é o personagem que desce a plataforma com o Goreng, né? E a Zihara, que é a menina, né? Que está lá no final. Então, dito isso, eu ainda fiquei pensando que talvez a gente pudesse pensar no poço, a própria prisão, o próprio poço, do ponto de vista de se caracterizar como um lugar distópico, como sendo também um personagem. E aí um personagem muito vivo, porque a plataforma ela passa a ser o olho que anda nos 333 andares, dando conta de tudo o que ocorre, sabendo, inclusive, o que cada um dos personagens faz. Então, de repente, a gente poderia pensar também nessa possibilidade, né? Bom, mas eu fiquei pensando assim que, na perspectiva que normalmente eu leio os textos, sempre é necessário que a gente contextualize, faça uma relação com o que acontece na sociedade da época, com o que foi dito. Eu fiquei pensando muito no que foi dito sobre esse filme no momento da recepção. Como é que ele foi recepcionado? E aí eu selecionei, né, aqui 4 formas como esse filme foi lido. Então, ele foi lido como ficção, ele foi lido como terror, ele foi lido como drama e ele foi lido como fábula. E, como ficção, eu acho que ele de certa forma, instaura no espectador, ou no telespectador, um certo distanciamento. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque a ficção ela é de outra ordem. A ficção é algo que não ocorre no tempo e espaço do espectador. É algo que ocorre no futuro possível, previsível, talvez nem tanto, né? Então, daí porque, enquanto ficção, causaria esse distanciamento do telespectador que não via aquilo como algo que o afetasse diretamente no tempo e espaço dele, espectador, né? Agora, como terror, eu acho que eles já instauram uma outra dualidade, sabe? Que é a dualidade da rejeição e, ao mesmo tempo, da atração, porque o terror tem essa capacidade, né? O telespectador ou rejeita ou se atrai por aquilo, ou os dois ao mesmo tempo, né? Há uma dualidade bem característica dos filmes de terror. E ele podia ser lido também como drama, né? Então, acho que como drama, eu acho que ele provoca uma empatia no espectador. Então, o espectador, eu acho que ele seria aquele que subiria e desceria essa plataforma, acompanhando tudo que ocorre ali naquele ambiente, naquele espaço, né? E, de certa forma, ao mesmo tempo, seria um balanço de emoções, porque o espectador seria, digamos assim, tomado por todas as emoções que os personagens também vão vivenciando ali. E depois ele poderia ser lido como fábula, né, por último. Mas aí, como fábula, eu acho que ele desconstrói um dos conceitos da própria fábula, que é o fato de que, normalmente, os personagens da fábula são animais. Ora, aparentemente ele desconstrói, porque o que a gente vê ali, né, é o lado mais animalesco do ser humano. Então, eu acho que ele recupera, por outro lado, esse conceito. E, além disso, eu acho que há um dado, assim, ler esse texto como fábula, há um dado interessante, porque estaria presente vários elementos metafóricos, simbólicos, metafóricos, ao mesmo tempo, talvez até, como é que a gente poderia dizer,
alegóricos mesmo, quer dizer, que é a metáfora em excesso, né? Que talvez pudesse até nos ajudar com uma certa, aquilo que é característico da fábula, com uma certa moral. Agora, de antemão, a gente já prevendo que a moral nem sempre ela é esperançosa, né? Ela pode ser também de outra natureza. Bom, então, na verdade, eu não estou negando nenhuma dessas possibilidades de leitura. Eu acho que, no caso aí, eu acho que elas se somam e talvez até consciente ou inconscientemente eu vá caminhar por essas 4. Mas eu gostaria de aqui começar negando uma leitura. Foi uma leitura que foi feita, eu não sei se alguém chegou a ver, uma leitura que foi feita por, deixa eu pegar aqui o nome da pessoa, para que eu não erre, é Kelly Miyashiro, ela escreve para a revista Veja, e lá ela diz que o filme O Poço, eu vou pegar a frase dela, ela diz, O Poço, um filme ruim, mas que diz muito sobre a pandemia, sobre a atual pandemia. Ela diz que O Poço é um filme de horror e é um filme trash, um horror trash. Eu gostaria de começar, de antemão, negando essa leitura, por 2 motivos. Primeiro, eu não acho que O Poço seja um filme ruim, né? Segundo, eu não considero o filme um horror trash, que aí estaria ainda no ambiente desse filme ruim. E depois, eu não acho que O Poço fale sobre a pandemia. Por isso que antes eu falei que é importante a gente localizar determinadas manifestações artísticas no seu tempo. O Poço é um filme de 2019. Então, ele não poderia estar falando sobre a pandemia, cujo auge é 2020. Então, eu acho que essa é uma leitura extremamente equivocada, sabe? A gente não pode achar que ela possa ser possível na medida em que essa comentarista faz algo dessa natureza, dizer que o filme é ruim, mas diz muito sobre a pandemia. Eu acho que ela não entendeu o filme, né? Bom, mas eu vou começar, de certa forma aqui, começar não, continuar, de certa forma aqui, com um dos personagens. Eu acho, eu tenho a impressão, eu não sei se é o Trimagás ou qual deles, eu não tenho tanta certeza, que ele diz assim, que o poço, se vocês estiverem com essa frase na cabeça, podem até me ajudar, ele diz que o poço abriga 3 tipos de pessoas. As que estão em cima, as que estão embaixo e as que caem, né? Então, nessa perspectiva, né, o poço como sendo uma prisão vertical, né, eu acho que ela simbolizaria essa ideia de que alguns estudiosos, que alguns críticos colocam, de que o filme representaria uma crítica ao capitalismo, já que aí você teria a possibilidade, né, de pensar uma classe alta, uma classe média e uma classe baixa, e, ao mesmo tempo, todas as mazelas que o capitalismo traz, que o capitalismo provoca, e assim por diante. Essa ideia, né, por exemplo, está numa análise de André Zuliani, né, que faz sobre esse filme. Ele acaba, eu pelo menos considero, que ele acaba reduzindo o filme a uma crítica brutal ao sistema capitalista e esquece outras dimensões que o filme possui, né? Então, eu acho que, de fato, há um pano de fundo, né? O sistema capitalista aparece como um pano de fundo, mas eu não acho que seja o foco principal do filme. Eu não leio como sendo o foco central do filme, né? Bom, então, para chegar assim, ao que eu considero como sendo um foco central, eu vou passar para alguns aspectos, primeiro para alguns aspectos da linguagem cinematográfica. Agora, eu pediria desculpas e, ao mesmo tempo, licença se há algum especialista em cinema, porque eu vou usar algumas coisas que eu sei sobre o cinema
de uma disciplina que eu cursei com o João Batista. Olha, isso faz muito tempo, sabe? Foi na minha época ainda de doutorado, faz mais de 20 anos. Então, eu vou tentar usar esse meu conhecimento que eu adquiri nessa disciplina com o João Batista para tentar ler um pouquinho dessa linguagem cinematográfica, tá certo? Para ir articulando depois com o discurso não visual, né? Com o discurso verbal. Bom, então, a primeira cena do filme, né, não sei se vocês estão lembrados, é um violinista, aparece um violinista em close, né? O violino em close, ele tocando uma música muito calma, bela, né? E essa melodia, né, ou esse cenário, aparece um cenário muito limpo, muito clean, uma coisa muito asseada, e logo depois a câmera ela se abre um pouco para os outros personagens, e aí mostra algumas pessoas, depois a gente fica sabendo que ali é o número 0, né, da cela ou do poço, e que ali é a cozinha. Então, essa primeira cena, assim, a câmera, ela, quando abre para enquadrar esse personagem, ainda não dá essa dimensão, mas pelo menos a gente fica sabendo que é um lugar em que uma comida está sendo preparada, mas a gente ainda não tem essa dimensão toda, que depois é que a gente vai tomar conhecimento. Mas o que acontece? Depois, né, há um corte, né, imediato dessa cena, e aí já aparece uma outra cena em close, um close absurdo, que é no olho de um personagem, eu não sei se vocês lembram, e esse olho ele se abre abruptamente, né? A câmera pega, né, esse olho e o olho se abre. E aí é exatamente quando o personagem principal passa a viver no poço, quando realmente o poço passa a existir, né? É interessante porque digamos assim, esse enquadramento, na verdade, ele leva a gente também a tomar um susto, assim como o personagem toma. Quando ele abre o olho, que parece que a gente também faz esse mesmo movimento, né? Porque a câmera faz um movimento tal que leva o espectador a esse sentimento, né? E é interessante porque ele acorda no poço e ele acorda no andar 48. E logo em seguida, novamente, a câmera se abre para mostrar um pouquinho mais desse espaço e para mostrar também o companheiro de cela dele, né? Bom, nesse espaço, a cenografia é totalmente outra, né? Então, se no espaço anterior você tinha um lugar clean, uma coisa leve, cores claras, agora você vai ter um ambiente escuro, né? Então, as roupas dos personagens são roupas escuras, né? Há um tom terroso em todo o ambiente, desde as paredes, a, a roupa, mesmo como eu estava dizendo, e aí inclusive mostrando que o clima é outro, né? Que a coisa ali é de outra natureza. Bom, então aí o que acontece? O que a gente pode perceber é que as tomadas, o que na linguagem cinematográfica se chama de tomadas panorâmicas, praticamente elas inexistem. Elas têm algumas muito poucas, né? Talvez na hora que ele está na fila para entrar para a prisão, talvez no final, alguma coisa muito reduzida. São cenas muito poucas, exatamente porque o espaço não permite que hajam imagens ou cenas que deem margem a uma filmagem aberta, vamos dizer assim. O próprio espaço limita isso, né? Então, o espaço é criado para essa situação, para provocar esse sentimento também, né? E aí, o que acontece? O que a gente vai ter em abuso mesmo? A gente vai ter o abuso dos planos, né? Como eu já disse, em close, closes menores e closes bem maiores, e principalmente, né, do que se chama de plongé e contra-plongé, que é exatamente
a maioria das cenas mais fortes do filme, elas são feitas ou de cima para baixo ou de baixo para cima. Aí é exatamente as cenas que, por exemplo, aparece aqui, eu anotei aqui algumas cenas, deixa eu ver aqui. Por exemplo, a maioria das cenas de morte, elas aparecem ou em plongé ou em contra-plongé, quando o corpo cai, por exemplo. As cenas de morte dentro das celas, a plataforma chegando e saindo, quando a plataforma chega e quando ela sai, ela sempre é filmada com a mesma tomada, com o mesmo enquadramento, né? Ou de cima para baixo ou de baixo para cima. E, por exemplo, na hora em que aquela personagem viaja na plataforma, o enquadramento dela também é sempre assim, ou é em close, ou é de cima para baixo, ou de baixo para cima. É interessante porque todo esse enquadramento acaba contribuindo para provocar na gente, no espectador, né, vamos dizer assim, eu acho que as mais diversas sensações. Porque a gente vive, né, ali na prisão, o espectador é levado a viver o pavor da cena, a fobia, o nojo, a aversão. Eu acho que tudo isso, né, a forma como a câmera é enquadrada faz com que a gente sinta mais profundamente ainda tudo isso. Faz com que esses sentimentos eles sejam aprofundados, né? Eles sejam, mais do que nunca, vamos dizer assim, nós sejamos levados a isso, a ter a aversão, a querer fechar os olhos em algum momento e assim por diante, né? E aí eu acho que é uma outra questão que principalmente a tomada, o enquadramento, né, de cima para baixo ou de baixo para cima, simbolicamente cinematograficamente ele configura, que é a ideia de alto e de baixo. Alguns estudiosos, eu citarei aqui Bakhtin, em primeiro lugar, ele diz que essa ideia de alto e baixo é uma ideia medieval, né? Ela está ligada a vamos dizer assim, a uma ideia que ela, inclusive, é aprofundada no século XIX, mas seria a ideia de um lado, né? Do alto estaria a civilidade, simbolizada também pelo alimento, e a gente não pode perder de vista que a cozinha perfeita está no andar zero, né? Então, no alto estaria o alimento e a civilidade. E no baixo estaria o excremento e a barbárie. Então, essa ideia do plongé, ela também garante essa simbologia de alto e baixo. De um lado, né, essa representação da civilidade, né, e do outro, a representação da barbárie. E aí, sim, se a civilidade é representada pelo alimento, né, a barbárie é representada pelo excremento, né? É representado pelas fezes, é representado pelos alimentos já em decomposição, é representado pelo corpo também em decomposição e assim por diante, né? Bom, e de certa forma aqui eu deixaria para vocês psicanalistas aprofundarem essa discussão, né? Porque eu não tenho condições, mas eu acho que aí, desse lado, a gente iria do lado da barbárie, né? Eu acho que seria o descontrole da pulsão, né? E talvez do lado da civilidade, o controle, né? O, e se a gente pensar no caso do personagem Trimagasi e Moguri, quando eles morrem e começam a atormentar o Goreng, né? De um lado o anjo bom, do outro lado o anjo mau, né? Ou seja, de um lado, né, o inconsciente, do outro lado o consciente. Não sei se é possível pensar isso. São, digamos assim, provocações que eu estou fazendo também, né? Bom, agora, eu acho que nesse sentido, né, o, eu diria que o enredo ele remete para o sistema, né? Mas eu acho que ele
remete para o sistema, eu acho que para as diferenças que o sistema provoca, nessa questão da abundância de alimento e falta de alimento, mas eu acho que ele diz respeito principalmente, né, à natureza humana. Eu acho que o enredo é sobre o homem, é sobre a natureza humana. Eu acho que a natureza humana, para além das circunstâncias, a natureza humana para além do sistema. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que vocês lembram bem que os personagens, eles mudam de andar. E essa mudança, né, mesmo que eles caiam lá para os 145, 150, 200, quando eles voltam para o sexto, por exemplo, eles não mudam de comportamento. Então, se há essa mudança, se há essa alternância dos andares, né, e permanece o comportamento, eu acho que o que soa mais forte aí é exatamente essa condição humana, né? Depois, no final, eu vou pegar um pouquinho só disso. Então, eu acho que, além disso, né, além de não haver essa mudança de comportamento com a mudança de andar, eu acho que está presente vários sentimentos, sempre em dualidade, sabe? O amor e o ódio, a coragem e o medo, a alteridade e o egoísmo. Eu acho que todos esses sentimentos que são próprios ao ser humano e que está nesse campo da dualidade mesmo, da oposição, do contraste, eles estão presentes, né? Era como se, a todo momento, né, o cineasta estivesse dizendo, olha, o ser humano, né, é isso e também aquilo. Ele não é só isso e aquilo, né? Só isso ou aquilo. Ele é isso e aquilo. Ou seja, ele é medroso e corajoso, ele é bom e ele é ruim, né? Ele é isso e aquilo, né? Bom, eu não sei analisar, mas eu deixaria aqui só como uma possibilidade, que é o fato de a gente não perder de vista a questão dos números ali dentro. Porque sempre aparecem 2 personagens por andar, né, nas celas, com exceção, claro, do zero, que é a cozinha, em que aparece cozinheiro, né, os cozinheiros e o chefe, mas aí você teria a representação de 2, no sentido de que aparece aqueles que trabalham e aqueles que mandam, e aquele que manda, né? De certa forma, você teria o 2. E, no final, o número 333, né? Que simbolicamente também teria algo a nos dizer. Mas essa é uma leitura que eu não me sinto capaz de fazer, né? Trabalhar com essa perspectiva da numerologia. Eu deixaria apenas para se pensar, né? Agora, de qualquer forma, é interessante ver que a menina aparece no número 333 e lá não aparece outro personagem, é só ela, né? É outra questão para se pensar. Mas, bom, eu acho que uma outra chave da leitura para esse filme seria também a questão religiosa. No filme há várias citações bíblicas, né, no decorrer do filme, e há também uma coisa que é significativa, que é o grande pecado, né, que aparece ali representado no filme, é a gula, né? Então, essa também seria uma possibilidade de leitura que eu, como não tão conhecedora da Bíblia, não posso também fazer, mas apenas remeter para a possibilidade, né? Inclusive, há uma coisa interessante, né? É que o Goreng, numa das cenas em que ele está com muita fome, eu acho que é no andar 144, não lembro mais, ele come o livro, eu não sei se vocês perceberam, né? E é interessante, porque ele come Don Quixote, ele come o livro, né, como uma forma de se alimentar, e aí, simbolicamente, ele estaria se alimentando do próprio espírito do Don Quixote, tá? Do cavaleiro que continua percorrendo alguma coisa. Por outro lado, há uma relação também, já que eu falei em religião, com o anjo, né, bíblico, que come o livro, a Bíblia.
que engole a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela teria que ser exatamente isso. Ela não pode ser questionada, ela tem que ser engolida, né? Porque ela é uma palavra autoritária, no sentido de ser uma palavra de autoridade. Então, se ela é palavra de autoridade, ela não pode ser questionada, ela só pode ser absorvida, nesse sentido de comer, de engolir, né? De absorver. Bom, dito isso, eu vou me fixar um pouquinho, vou mais rápido agora, que eu acho que eu já falei muito, né? Um pouquinho naquela longa viagem de Goreng e Bahará na plataforma, né? Porque depois que ele convence o amigo a sair na plataforma e tentar mudar o comportamento dos presos, né? Para ver se levava comida até os últimos, né? Eu acho que a partir dali é quando a gente começa a ter cenas ainda mais violentas. E é interessante porque a violência crescente ali, ela é tanto da parte dos outros personagens da plataforma, quanto principalmente dos dois cavaleiros andantes, sabe? Eu acho que as cenas mais violentas aparecem ali. Eu acho que nessa descida, né, é interessante a gente perceber que essa luta pela sobrevivência, e aí sim haveria uma parte nobre, vamos dizer assim, porque os dois estariam lutando pela sobrevivência do outro, daquele que está no andar inferior, né, e para aquele a quem não chega a comida, né? Mas, por outro lado, eles acabam também, em nome disso, provocando também outras violências, na medida em que, para salvar um, eles matam vários, para supostamente salvar, que eles acabam não salvando, né? Mas, enfim. Né? Aí, nesse sentido, a gente ficaria pensando assim, mas eles vencem, o que eles vencem? Sabe? E há uma frase, nessa descida toda, eles encontram um sábio, né? Aquele que está lá, que ele diz assim, para vencer, aliás, antes de vencer, é preciso convencer. Interessante, né? Antes de vencer, é preciso convencer. Ou então ele diz, é preciso convencer antes de vencer. E parece que o que é que ocorre? Eles não conseguem convencer as pessoas que elas têm que guardar a comida para os outros. Eles até separam a comida, mas não há um processo de convencimento, há um processo, eu diria, de submissão, porque como eles já vão com as comidas separadas, eles têm que aceitar, ou então ficariam sem nada, né? Mas não há um convencimento, né? Os outros, eles não são convencidos, eles são submetidos a aceitar aquilo, né? Aí, nesse sentido, a gente fica pensando assim, e o espectador é convencido de quê? Agora, é interessante porque o sábio, ele sugere também que para convencer, né, seria importante que eles enviassem uma mensagem lá para o topo, lá para cima, né? E chega à conclusão, e sugere também que essa mensagem poderia ser exatamente a panacota, que seria o manjar dos deuses, né? Então, se essa panacota conseguisse chegar até lá embaixo, sem ser tocada, e voltar lá para o primeiro plano, né, intocável, poderia chegar lá em cima uma mensagem de que há salvação, de que há possibilidade de uma solidariedade, como diz a outra personagem, de uma solidariedade, como é que ela diz? É uma palavrazinha que agora eu esqueci. Espontânea. Espontânea, solidariedade espontânea, exatamente. Bom, então eles saem exatamente lutando para ver se realmente esse manjar, ou essa mensagem, chegaria lá em cima, e em nome da defesa dessa comida, o que eu estava dizendo anteriormente, dessa batalha sangrenta, né? Bom, as cenas finais, né, do filme,
com a criança, eu acho que traz possibilidades também de leituras ambíguas, porque traz a possibilidade do real e da ilusão, né? E numa versão, a gente diria assim, que se a criança existe, ela passa, então, como eles descobrem depois, ou eles supostamente descobrem, que ela passaria, então, a ser a mensagem, e que se eles conseguem fazer com que ela suba, chegue até lá em cima, eles passariam uma mensagem para o topo de que haveria uma esperança na humanidade, né? Então, a criança seria esse símbolo da esperança, né? Agora, se a gente pensa, né, que a criança é fruto da ilusão de pessoas desesperadas, exaustas, famintas, né? Então, aí a gente já teria outra possibilidade, né? Então, aí já não haveria, né, já não chegaria ao topo uma mensagem de esperança, né? Bom, nesse caso, né, a gente diria pelo contrário, era o fim da esperança, né? Do sonho que a dupla, né, o que eu estou aqui chamando de cavaleiro andante, empreendeu, né? Porque eles desciam para ver se conseguiam mudar, né? E chegam lá embaixo com essa possibilidade de mandar essa mensagem, que consequentemente mudaria, mas aí não fica, acaba não dando em nada. Agora, um dado interessante é que durante várias cenas do filme, o Goreng é chamado de caramujo, né? Não sei se vocês lembram, pelo Ibaga, como é que é? Pelo velho, esqueci agora o nome dele. E aí eu fui olhar o que é o caramujo, o que é que o caramujo simboliza. E é interessante porque o caramujo também simboliza ideias ambíguas. Todo o filme trabalha com a noção de ambiguidade, é impressionante. Porque o caramujo, ele pode ser, eu peguei até aqui deixa eu ver aqui, uma representação, ele é símbolo de transformação, de renovação e resistência. E no candomblé, ele é símbolo do orixá Oxalá. E Oxalá é considerado o apaziguador, né? E ele é dotado de qualidade como centramento, equilíbrio e serenidade. Então, veja, se a gente pega por essa perspectiva, né, do caramujo gorengue, né, então ele seria aquele que conseguiria, então, travar essa luta e vencê-la. Mas há um outro sentido, né, de caramujo. Ele é representado também como símbolo de negatividade e de energias pesadas. Então, mais uma vez, a gente tem os opostos, né, se representando aí. Do mesmo jeito que você tem o medo e a coragem, o amor e o ódio, a inveja, né, aí aqui novamente você tem a mesma representação, esperança, né, e negação, e negatividade. E ele diz assim, que representa tudo aquilo contra o qual nós não podemos lutar. Seria a inevitabilidade do homem, aquilo que não muda, né? Aquilo que nós temos que aceitar e aprender a lidar com ele, já que não muda, né? Agora, há também, né, eles dizem também sobre essa questão do caramujo como símbolo da negatividade, que nessa perspectiva haveria lutas, por exemplo, contra a qual não teria sentido se lutar. E talvez essa luta fosse, por exemplo, essa condição humana, ou a essência perversa do homem, seria algo contra o qual a gente teria que aprender a lidar, mas que não venceria. Bom, na minha percepção, eu vou agora já concluindo aqui, né, para poder a gente entrar numa discussão. Eu acho que eu considero aqui o Goreng como sendo Don Quixote, né, que corre o mundo, e o mundo seria essa plataforma,
tentando resolver as injustiças e, ao mesmo tempo, fazendo justiça com as próprias mãos. Mas aí, na minha leitura, esse Don Quixote Gorengue, assim como Don Quixote de Cervantes, também morre. Então, nessa perspectiva, eu acho que consolida-se, num primeiro momento, a ideia de maldade, a falta de empatia, de solidariedade, a crueldade, o egoísmo e todos os outros sentimentos que a gente queira colocar aí como sentimentos nefastos, né, que fazem parte da condição humana e que, portanto, ninguém está alheio a eles. Né? Ou seja, mais cedo ou mais tarde, o monstro desperta. Bom, nesse sentido, eu acho que a moral, e agora lendo como uma fábula, eu volto lá para aquele início, a moral seria: não há saída nem por baixo nem por cima. A humanidade é perversa. Bom, mas para ficar no campo da dualidade, como todo o filme apresenta, né? Todo momento ele vem trazendo o duplo, eu teria uma outra possibilidade, apresentaria também outra possibilidade de final. É de haver uma saída para cima. Embaixo não há saída. Por isso que eu mantenho a ideia de que o Goreng morreu. Embaixo não há saída, a não ser a morte. A saída seria em cima. E aí, se a menina é a mensagem e ela sobe para o andar zero, talvez haja a possibilidade de uma luta menos sangrenta. E aí a moral seria, lendo como fábula, apesar de tudo, há esperança na humanidade. Bom, é isso. Eu deixaria para a gente discutir, tá certo? E estou à disposição também para dialogar com vocês. Eita, Sté, que maravilha. Muito, muito boa sua fala. Obrigada. E o filme, né, e você com toda essa análise, acho que faz a gente respirar profundamente. Mas está aberto aqui. Quem gostaria de falar? Alguém gostaria de falar? Pode levantar a mão e fazer algum comentário a partir da fala de Estel, um comentário sobre o filme. Vai, Dalva. Está sem áudio. Está sem áudio ainda, Dalva. Tá? Ok, passa adiante. Ok. Alguém quer falar? Esté, só um comentário aí. É muito. Me parece bastante intencional, claro, o Dom Quixote aparecer aí, nesse filme. O cara entra com um livro. E ele está preso ali, como algumas pessoas também estão presas ali, como aquela senhora, né, que fica na portaria, porque quiseram estar, tinham outra intenção. Eu não entendi o que é aquele certificado que recebe, sinceramente, eu não entendi. Você entendeu? Você me explica o que significa aquele certificado que ele ganharia ao sair da prisão. Mas aí me parece o filme, eu não vi o filme como um terror, de fato eu não vi, é assustador em alguns momentos. Nesse momento, assim, me parece assim, me remeteu muito a um texto de Freud que chama O Estranho, que justamente fala dessa dualidade aí. No estranho, ele fala, né, ele vai pegando a palavra estranha, a palavra em alemão, nela está contida o contrário, familiar. Então, aquilo que é estranho, aquilo que nos causa espanto, que nos causa terror, nos é familiar. Ou seja, porque aquilo ali já foi, em algum momento, foi vivido, provavelmente como um trauma, mas é algo que é familiar a você. Então, nesses momentos aí que
que eu, pelo menos, eu me assustei, eu me lembrei muito desse filme. Mas me pareceu que o filme não, eu não consegui perceber uma mensagem de esperança. A primeira vez que eu vi o filme, eu percebi, eu achei que essa menina aí, ela estava simbolizando talvez um recomeço, ou a própria infância do personagem, a própria infância da humanidade ali. Pode ser, mas me pareceu que assim como Dom Quixote, que vivia numa ingenuidade incrível, maravilhosa, né, em uma realidade, em uma evolução muito acima de todas as outras pessoas com as quais ele convivia, me parece que também o filme também parece um grande delírio, grande delírio ali. E em alguns momentos que muito mais evidentes quando ele começa claro que a fome faz com que a pessoa delire, né? Ela entra em outro estágio. Mas ele começa a ver pessoas, o cara que já morreu, ou a outra mulher que já morreu também. Ele acredita naquela mulher que está ali procurando um filho, que ela chega ali porque ela queria se parecer, parece com Marilyn Monroe, parece, uma coisa assim. Ela era uma atriz, e ela queria se tornar essa atriz asiática. Então, me parece que tudo muito no mundo, muito não digo irreal, mas muito ilusório, muito, me parece assim, um delírio impressionante, maravilhoso. Eu adoro esse filme, gosto demais, e acho que tem sim a ver com esse movimento mesmo inconsciente, fala dessa questão do inconsciente, fala dessa pulsão, e a pulsão de morte está muito bem colocada aí, né, nesse filme, e dessa selvageria também não é muito certo, porque selvagem não quer dizer que é algo ruim, mas isso o que nós somos. Diante de uma situação adversa, a gente é capaz de qualquer coisa, porque a gente é capaz, a gente sabe de outras histórias aí, reais mesmo da humanidade, de pessoas que comeram outras, em situação, por exemplo, quando o avião cai em um determinado lugar, e as pessoas vão morrendo, elas vão comendo umas às outras, até que algum grupo sobrevive e pode contar a história depois. Então, como a gente é capaz, né? Acho que o filme mostra essa brutalidade impressionante que somos nós. E, e se a gente for pensar nessa questão aí do que das guerras, do que a gente faz com o mundo, hoje a gente está numa guerra terrível, pessoas estão morrendo, a gente teve aquela pandemia, a forma como vários países lidaram com isso, sobretudo o Brasil. Então, toda essa perversidade, ela, ela aparece, né? Aparece no filme. Mas também, por outro lado, como a gente não é só perverso, a gente também tem é neurótico, a gente também é psicótico, a gente acaba sendo um pouco de tudo, também a gente também parece dar, mas me veio como algo que não tem saída. Eu acho que é isso que o filme acaba mostrando. Não há, não há saída. Aí ele fala, né? Quando fala no começo, só existe três tipos de gente: aquelas que estão em cima, aquelas que estão embaixo, aquelas que caem. E aquelas que estão lá em cima são aquelas que conseguem se alimentar, que estão embaixo porque passam fome, vão morrer. E aquelas que não conseguem nem estar em lugar nenhum, como um espectro. Foi só uma viagem aqui, mas, Dalva, você quer falar agora? Quero. Primeiro, agradecer a Esther, foi fantástico. Eu acho que a época, quando eu assisti esse filme, e revi agora, a época eu vi muitos comentários, né? Mas a apresentação que você fez diz
muito do todo, né? Então, assim, quando eu assisti a primeira vez, foi um filme muito difícil de eu chegar até o fim. Exatamente, Lúcia, você traz uma coisa, a questão do estranho, né, que nos é tão familiar. É porque, na verdade, né, eu gostei muito quando você diz, né, que o filme fala da natureza humana, seja se colocar para fazer uma análise da pandemia, entendeu? Se colocar para fazer uma análise da sociedade, o que está lá é a natureza humana, porque somos nós quem fazemos, né, as coisas acontecerem. E aí o filme mostra o tempo todo a dualidade, né, que, desculpa, que é o humano, que é a natureza humana, né? Quando você fala, né, de, vou deixar canalistas, inconsciente, né, sendo mal, consciente. Na verdade, não dá para dizer se é bom ou mal, né? Mas, obviamente, que o inconsciente ele é a nossa essência. O consciente é a possibilidade, né, a partir desse trajeto aí do inconsciente, pré-consciente, consciente, da gente se haver, né, com a realidade. E se haver com essa realidade diz de todas as renúncias que a gente tem que fazer em nome da civilidade, sobretudo a renúncia funcional, né? Quer dizer, essa essência, né? Porque a pulsão não vai ser domada, ela vai encontrar ali formas adequadas, né, de ser manifestada, mas domada não vai ser, né? Não vai, a essência da gente não é domada, na minha opinião. Eu fico sempre pensando que a nossa essência ela se propõe, né? Ela dentro dessas dualidades que fazem parte da gente, né? Há uma possibilidade nessa dualidade toda, né? De, em nos havermos com essa realidade, a gente fazer alguns acordos para se sair o menos mal possível, né? E isso é a trajetória de uma análise. É você se aproximar ao máximo da sua verdadeira, seu verdadeiro eu, do jeito, mas poder, né, conviver. Pronto. Eu acho que poder conviver é um grande objetivo, né? Aí tem todas as coisas, todos os sentimentos que a gente desenvolve. Desculpa, eu estou com alergia danada nessa convivência. Bom, alimento, civilidade, né? Veja como é cruel, excremento, barbárie. Eu fico pensando, eu já tive trabalhos assim em comunidades, e eu fico pensando no monte de crianças que eu vi, por exemplo, catando comida no lixão, né? Aqui nós tínhamos o lixão em Cidade Nova, e aí eu ficava, como é que você pode exigir de uma pessoa dessa respeito e dignidade e empatia, né? Mas eu não estou defendendo aqui nada de violência nem de bandidagem, não. Mas eu só queria o tênis para que matou. Uma pessoa que come do lixo é muito difícil que ela venha constituir empatia, entendeu? É muito difícil, porque é a sobrevivência o tempo todo. Como Lúcia disse, na diversidade tem um encontro com nossa forma mais essencial de ser, porque é o instinto, a gente se aproxima muito do instinto, né? E o instinto não tem acordo. A pulsão, a gente faz os acordos através do laço social. Então, assim, eu achei maravilhoso, tem muita coisa, mas eu vou, né, dar um corte para a gente conversar mais. A questão da esperança. Desde a primeira vez que eu assisti esse filme, quando chega a cena do encontro com a criança, ali eu chega a dar um suspiro assim, sabe? Uma sensação de que, sossego, graças a Deus, porque o filme todo é muito intenso, né? E agora eu senti a mesma coisa. E pronto.
Porque a infância, né, é isso, é ida e vinda, a gente mantém o infantil a vida inteira, é possibilidade de mudança, é criação, é criatividade. Então, a esperança para mim foi ali. Agora, é a nossa imagem cruel, cruel na tela. Sabe? E isso é assustador. Né? Pois é, minha gente, aí depois a gente fala mais. Obrigada, Esther, novamente, viu? Ana Raquel? Eu vou falar logo, porque eu vou sair. Queria registrar aqui primeiro, adorei a exposição da professora e assisti esse filme na pandemia. E foi assim, eu não consegui assistir de novo. Eu queria relembrar a partir do que vocês. Assim, para mim foi um dos filmes mais difíceis que eu assisti na minha vida. Eu acho que não tem igual. Eu não sei se era a época que a gente estava vivendo, né? Que a gente se remetia a várias situações. Eu também já tive trabalho social durante 11 anos e eu via claramente, como o Dalva falou, alguns exemplos, a gente vê até hoje, né? Não precisa ir muito longe. Mas uma coisa que eu não entendi, eu acho que eu perdi na hora que a professora falou, foi sobre a questão dos números das celas. Eu sempre tive essa necessidade de saber, mas eu não sei se vocês falaram e eu às vezes eu tava jantando na hora que vocês estavam falando, eu não podia, não sei, acho que me desconcentrei. Vocês conseguiram falar sobre isso? Porque me interessou bastante essa numeração. Porque tem alguma coisa que se refere a 147, e aí, não sei, vocês sabem mais ou menos o que é que significa a numeração das celas? Se tem alguma metáfora aí. Esther, a história do. Ana Raquel, a história da 333, não é 333? 333. Como remete muito à Bíblia, né? 666, o número da besta, né? Não, mas o 333 ele é considerado um número positivo, é esperança, né? Porque o 3 já é considerado um número significativo do ponto de vista simbólico, ele é um número que simboliza essa energia positiva, e o 333 é a potencialização, né, dessa esperança, de algo, de uma mudança, né? Agora, eu acho que teria que ver em relação, por isso que eu disse que não teria condições de analisar do ponto de vista dessa numerologia, porque os dois na cela eu acho que é a dupla condição do homem, sabe? Sim. Que mais uma vez está representado aí por esse número, é sempre o par que está ali. Né? E no final é só a menina que ela simbolizaria só uma coisa, a esperança, a possibilidade de. Né? E esse número final, mais uma vez, reforçando essa ideia de esperança também. Né? Que ela estaria no lugar do 333, que é o lugar também da esperança, da possibilidade de mudança. Né? Obrigada. Mas aí eu não tenho assim muita mais informação sobre isso, né? Sobre esses aspectos da numerologia. Eu vou colocar aqui o carregador que está quase. Obrigada, gente. Foi muito bem escolhido e muito bem discutido até agora. Agora, uma outra questão também que eu gostaria, se não houver ninguém por enquanto, só para responder um pouco ao que Lucinha estava colocando sobre a história do Don Quixote. Eu acho que Don Quixote ali é muito significativo, né? A presença do livro, porque garante também essa ideia da ilusão que está lá, então como é que a gente poderia dizer, do moinho que vira o gigante, né? Da prostituta que vira a princesa, né? Todas as possibilidades que em Don Quixote vão sendo colocadas, mas, por outro lado, se há essa questão da ingenuidade, há, por outro lado, também a questão
da beleza que há nessa ingenuidade, né? Daquilo que a humanidade consegue produzir, né? Ilusoriamente também, vamos dizer assim. Então, é muito significativa a presença do livro. Eu não entrei muito por essa vereda, mas é muito interessante, né? Samuel, pode falar. Oi, boa noite. Muito obrigado, professora, pela sua fala. Foi muito enriquecedora mesmo. Acrescentou muito, né, a leitura que eu fiz do filme. Também fui aluno do professor João Batista, né, tive o privilégio de ser aluno dele. Fiz uma disciplina na pós de letras com ele. E muito boa, né, essas suas colocações aí sobre os aspectos, né, de posição de câmera cinematográfica, né, que só vieram trazer mais luz sobre o filme. Mas sobre esse filme, talvez eu tenha só muitas dúvidas, né? Também eu não acho que seja objetivo do filme deixar as coisas muito definidas mesmo, não. Eu penso que talvez ele tenha esse propósito de deixar essa leitura em aberto, né? Então eu tenho talvez muito mais dúvida, né? E só queria colocar assim algumas coisas que me chamaram a atenção, né? Uma delas que me chamou a atenção é que as pessoas tinham que se ajoelhar para comer, né? A mesa baixava e elas tinham que se ajoelhar para comer, eles muitas vezes até colocavam um travesseiro, né, para se ajoelhar, né, que é interessante que a gente tem essa coisa assim de dizer que uma comida é muito gostosa que a gente come rezando, né? Ah, a comida deliciosa é de comer rezando, né? Então me chama a atenção, né, que não havia cadeira, não havia, as pessoas tinham que se abaixar até a mesa e se ajoelhar para comer, né? Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Não sei a intencionalidade disso. Eu acredito que tudo numa obra cinematográfica tem intenção, né? Nada é sem propósito. Mas talvez para trazer esse contexto que a senhora já colocou, né? Do religioso, do... Eu vejo também no número 333, eu vi também uma questão ali da Trindade, que a Trindade é um número de perfeição, né? É eu, o outro, mas é um que está para além do outro, né? É algo que está para além do outro, como se fosse o divino, né? Como se fosse o divino, a salvação ou até a mensagem que é colocada ali, né? Com relação àquela menina, me chamou muita atenção que a menina estava ilesa, né? Se aquela menina existiu de fato, se não foi fruto da imaginação deles, que também é uma leitura possível, mas se aquela menina existia de fato dentro da estrutura, né, da narrativa ali, ela estava muito bem cuidada. Ela parece que não tinha passado fome. Então, talvez aquela mãe ali fosse verdadeira e que cuidasse dela a todo custo, subindo e descendo e conseguindo comida para ela, né? Que a gente tem até na psicanálise ali o conceito da mãe suficientemente boa, né? Aquela dali era boa demais. Se ela conseguiu manter aquela criança lá embaixo, né? Porque quando eles vão descendo, vai dando aquela angústia. Meu Deus, quantos andares tem ali, né? Ah, eles chegavam no 200 e não era o fim, e descia, e vai dando uma angústia na gente. Nossa, não tem fim, né? Não tem fim, não vai chegar num algum lugar, né? E chegam lá e a menina está bem, né? A menina tá bem cuidada, se é que de fato ela existiu, né? E ele se preocupou muito em cuidar daquela mãe para que a mãe cuidasse da filha. Interessante, ele teve essa preocupação de preservar aquela mãe, porque ele acreditou que aquela mãe cuidava daquela filha, daquela criança, que a princípio não poderia estar lá dentro, e que se talvez fosse descoberto que ela estivesse, quebrasse todo o sistema, né? Parece que eles entenderam que tem uma criança ali dentro, porque a própria mulher que fazia a triagem disse que não poderia criança. Então, parece que nem ela sabia que haveria uma criança ali dentro. E se fosse revelado que havia uma criança ali, o sistema desmoronaria, né? O sistema
né? E foi preciso que chegasse talvez um Sancho Panza, né, um companheiro ali para aquele Don Quixote, para que eles pudessem sair numa jornada de encontrar uma resposta, uma solução. A gente vê que no início ele pensava que a solução era para cima, quando ele tentou subir, né, e as pessoas defecaram sobre ele, né, e ele quase que cai, e eles entenderam que a solução era para baixo, né? Era levar aquela panacota, que eu não sei por que foi escolhida a panacota também. Fui pesquisar a panacota, fui ver o que era, vi que era um doce de nata. Tem muitas perguntas, né? Por que a panacota? A panacota, ela tem uma relação também com o cabelo que é achado. Não sei se vocês lembram dessa cena, tem um cabelo que é achado e o cabelo está na panacota, né? Lá em cima é uma perfeição, né? Aquela mesa tem que descer perfeita, né? Ela tem que descer sem nada, sem nenhum cabelo, sem belíssima, tem de tudo ali, né? Então, me chamou a atenção também. E depois eles descobrem que não era a Panacota, né? E que talvez fosse a criança, né? Quando a professora estava falando sobre ele como um bobo, né? Um tolo que acreditava numa saída para ali, eu lembrei de um texto de Clarice Lispector, que ela faz uma exaltação ao bobo, né? Ela faz um monte de afirmações maravilhosas sobre o bobo, como o bobo é importante, né? Por exemplo, ela diz assim: o bobo tem a oportunidade de ver coisas que os espertos não veem, né? Os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontraem diante dos bobos, e esses os veem como simples pessoas humanas. Ela compara Jesus Cristo a um bobo, porque se ele não fosse um bobo, não teria morrido. Então, elas fazem uma série de elogios ao bobo, né? E que, como a senhora bem colocou, né, nessa ingenuidade dele, nessa simplicidade dele acreditar que haveria uma resposta, se a gente consegue ver ali algo de positivo no final desse filme, talvez ele tenha encontrado a resposta, né? E é interessante que ele faz isso em detrimento dele mesmo, né? Naquele momento que o personagem fala para ele que ele não é mais necessário porque ele já conseguiu o propósito dele, né? E a menina sobe, né? E sobe sem parar nos andares, sobe de uma vez só. Aquela cena do final do filme, ela é belíssima, porque a criança ela sobe sem parar em nenhum andar, né? Ali talvez uma certa até ingenuidade sobre a própria natureza da criança, ou colocando a criança ali como um ser pueril, ou um ser que estaria isento de tudo aquilo ali, de toda aquela maldade, de toda aquela selvageria, né? E a criança sobe assim como que estivesse sendo arrebatada, né? Para o céu, né? Então, assim, são muito mais dúvidas do que respostas que eu tenho sobre esse filme, assim. Eu acho que também ele não tem o propósito de responder muitas coisas, não, é de deixar em aberto mesmo, e muitas leituras, né? Obrigado. Eu acho que essa é a beleza do filme, né? Essa possibilidade de várias interpretações também, né? Eu acho que nisso é que reside a arte, né? A possibilidade né? De a arte realmente funcionar é essa, né? É de ser uma obra aberta, como diz Humberto Eco, né? de permitir, né? Interpretações diversas. E é interessante porque você estava falando da menina, né? Dela subir direto. Aquela subida já era característica da plataforma também, né? Quando ela voltava. Porque na ida ela ia parando, mas na volta ela ia de vez. Tanto é que o barulho dela voltando era só o som do vento passando, né? Nas celas, né? Quando a plataforma voltava no final do percurso até o último andar, né? Mas e sobre o Goreng no final é interessante porque a frase, inclusive, que o outro personagem diz é essa, né? A mensagem não precisa mais do mensageiro, né? Então, ele seria o mensageiro e a mensagem a menina. Então, você teria essa outra possibilidade, né? Que ele diz. Então,
o mensageiro agora se afasta, tanto é que ele sai, né, e ali é uma cena, eles de costa, né, saindo, né, indo para, como se ele tivesse já num outro plano, né, que não é mais a plataforma, com certeza. Né? Aliás, que não é mais o poço, não é a plataforma não, que não é mais o poço. Né? Eu acho que são várias questões aí que você coloca que eu acho que são muito interessantes, né? O fato das pessoas comerem ajoelhada, né? A comida como sendo sagrado também, né? Então, é muito, muito interessante. Curiosa a entrevista, né, inicial que é feita a ele, e pergunta o que ele gosta de comer, como se ele pudesse escolher ali. Né? Ele fala, e justamente o prato que ele fala tem caramujo, né? Parece que tem. É verdade, nem tinha me lembrado, é verdade. E ele e ali e ele fala que o prato é caramujo, tem caramujo, e logo quando ele chega na primeira cela, o outro lá já sabe que ele chama ele de caramujo. É como se fosse a gente pudesse pensar uma única pessoa, né? Se a gente fosse pensar em um único corpo vivendo todas essas oscilações. Samuel? E tem uma cena também que aparece, né, que a mesa, ela aparece com os caramujos sem serem tocados por ninguém, né? É uma comida que parece que foi rejeitada ali pelas pessoas e chama a atenção dele que ele vê que ninguém comeu os caramujos, né? E dentro de uma outra leitura possível também que eu pensei, né, se aquele companheiro dele de cela não seria o arquiteto de daquela cela, né? Ele tinha um conhecimento enorme, né, sobre aquilo tudo. Ele tinha foi uma leitura também que eu achei possível, né, de que ele fosse o arquiteto de tudo aquilo, né, pelo conhecimento que ele tinha, né? Eu cheguei a pensar também sobre sobre essa possibilidade, né, de leitura. Aquela cena final ali é muito forte, assim, é como se ele estivesse fazendo um desfecho, né? É dada a ele uma palavra final ali, né? Fosse ele imaginário, fosse ele real, né? Dentro até dessa fábula, né, que a professora falou, né? E tinha outra coisa também, né, que me chamou a atenção, né? Que eu cheguei até a rir. Vocês podem imaginar onde é que eu achei graça nesse filme. Foi quando a plataforma foi descendo e eu fui observando o que as pessoas levavam. Teve gente que levou uma prancha de surf. Não sei se vocês observaram. Mas o que é que o cara vai fazer com uma prancha de surf? Né? Então, cada um levava aquilo que era mais importante para ele. É incrível, né? Aí ia mostrando, né, os objetos. Eu não lembro bem, né? Teve uma cena que eu achei engraçada. Eu digo, caramba, cada coisa que as pessoas iam levando, né? E foi me chamando a atenção. Ia passando, descendo, descendo, e mostrando os objetos que as pessoas levavam ali, né? Isso é bem interessante, e cada um só tinha direito a um, né? Que faz até lembrar um pouco aquela história do objeto transicional, né, professora, da infância ali, né? Do objeto transicional, daquela coisa que você Estava se apega, pensando no caso nisso, dele, né? Samuel. Não é? Que você se apega. Exatamente. Eu estava aqui pensando, você disse. É, essa prancha de surf eu lembro muito bem dela. Não sei se vocês lembram mais de algum outro objeto, Eu mas foi lembro. muito interessante. É, obrigado. É, eu queria só. Samuel trouxe a questão, né, da transicionalidade, do objeto transicional. Estava pensando nisso. Quando ele falou, né, relembrou, porque o filme é muito, muito rico, né, de, de, de narrativas, de possibilidades da gente criar, inclusive.
Aí eu pensei, né, quando você falou agora, veja bem, ali o filme passa todo em transicionalidade, né? Sobe, se desce, tem o número 2, eu e o outro, aí 3, né, como um terceiro olhar, algo que é de fora, mas que estrutura, que organiza, né? Dentro daquele caos, tinha uma organização, né? Que, na verdade, era organizadíssimo. O caos não estava na desorganização, né? O caos está no nosso sentimento, assim, de ver aquilo tão aberto, tão dito assim, ó, isso aqui também diz de vocês, sabe? Diz de vocês, excrementos, barbárie, civilidade, alimento, né? Parceria, não, várias, o filme todo fala disso, mas aí eu lembrei também, Esther, da sua sugestão, né? O Poço, uma fábula moderna. Eu, eu, eu adorei. Acho que esse subtítulo aí diz muito do filme, sabe? Nessa perspectiva de fábula. Pois é, bom demais. Olha aí, Samuel, a gente surfando aqui. A gente surfando aqui nessa ideia, né? Ok, a gente pode ir fechando. Esté, você gostaria de falar? Para fechar? Não, eu só queria agradecer o convite, né? Dizer que foi um prazer discutir com vocês. Ah, eu acho que, como eu coloquei, a minha ideia era exatamente tentar, né, mostrar essas possibilidades de leitura sem fechar mesmo, né? Porque eu acho que é difícil um filme como esse, né? Você tentar fechar uma leitura, porque sempre há a possibilidade de abertura para outros lugares, né? Para outras, para ver de uma outra maneira. Mas eu duas coisas só que para mim ficou como mais certeza. Era que esse enredo realmente era sobre a natureza humana, né? E sobre essa dualidade da própria natureza humana, e a de que esse personagem, no final, ele acaba morrendo, sabe? Agora, isso para mim é o que ficou de mais certeza. As outras são leituras que vão se complementando, são possibilidades que vão sendo apresentadas, né? E assim, eu só tive tempo de rever o filme uma vez, né? Aí não me atentei, Samuel, para essa questão dos Objetos. objetos, mas eu acho que eu vou ver de novo para ver quais são os objetos que aparecem. Me deu vontade agora de pensar nos objetos, ler vendo os objetos. Eu ia rever hoje à tarde, mas acabei não tendo tempo. Então, eu só tinha visto antes e vi uma vez para poder tentar preparar essa minha fala, organizar um pouquinho dessa minha fala, né? Mas foi muito bom, gostei demais. Obrigada pelo convite. Bom, Esther, super obrigada, novamente em nome da SBT. Obrigada por você aceitar o convite, por essa fala maravilhosa. Estela é uma queridíssima, a gente faz parte de um mesmo grupo, um grupo de poesia, que a gente chama Poesia Fogueira, que a gente ousa se encontrar para ler poesias e tomar vinho, né, Esther? Bom, Exatamente, pois é. Não, e de outras vezes pode me chamar, que eu volto. ótimo, obrigada. Então, boa noite a vocês, obrigada pela presença. E agora, até o próximo ano. Em março, a gente retorna com o cinema. Feliz Natal para todo mundo. Feliz Beijo. Natal Obrigada, para Esther. você. Boa Tchau. noite. Tchau. Ótimo. Tchau. Tchau.